Pessoal, nessa aula a gente vai estar falando sobre montagem. O que seria montagem? Basicamente, né, nas duas últimas aulas a gente trabalhou a movimentação da câmera e como é que funciona, né, para estar conseguindo uma boa imagem. Depois, com todas as imagens reunidas, né, todas as filmagens reunidas, a gente precisa estar construindo uma montagem de cena. Qual cena que a gente vai cortar? Como é que vai ser esse segmento? Beleza? E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando nessa aula. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Vitor, tá? Eu sempre gosto de ressaltar que eu adoro tecnologia e arte. E eu gostaria que vocês também ressaltassem o que vocês gostam no campo embaixo, tá? Nos comentários. E colocassem também sugestões para a gente estar sempre trazendo na aula, ou até mesmo críticas, beleza? A gente vai estar sempre lendo. Vamos lá. Tá falando sobre edição. Nessa aula a gente vai ver hard cut, cut on action, jump cut e por aí vai, pessoal. Ó, cutaway, cross cut, match cut, phase, fusion, sobreposição, elipse, flashback. É muito termo assim em inglês, né? E que a gente não tá acostumado a ouvir no nosso cotidiano. Mas pelo nome parece ser algo complicado, algo bem fora do normal. Mas vocês vão ver pelos exemplos a seguir que na verdade é o conteúdo que a gente consome no dia a dia e nem se toca. Vamos lá. Técnicas de colocar imagens em sequência. A montagem ou edição é um momento crucial na produção de um filme, pois é aí que se constrói de fato a narrativa cinematográfica. É o processo pelo qual se seleciona e se une as cenas filmadas. Agora, na sequência desejada para exibição, não se trata meramente de um trabalho técnico de colar partes de um filme, mas de pensar criativamente a construção de sentidos pela imagem. Dessa forma, a montagem consiste na criação de relação entre planos. Relações. Perdão, pessoal. Vamos lá. Tipos de corte. A arte de montar tem o seu dispor várias técnicas diferentes que envolvem os diversos tipos de corte e transições entre as cenas. Por meio desses cortes e transições, pode-se estabelecer relações de semelhança, oposição, implicação, continuidade e etc. entre os planos de um filme. São muitos os tipos de cortes existentes, resumimos a seguir algum deles. Hard cut, também chamado de corte direto, corte seco, corte simples ou ainda corte propriamente dito. É quando a passagem de um plano a outro ocorre sem qualquer estado intermediário. Cut on action é o corte de um plano para o outro, centrado no plano da ação. Ao assistir a montagem finalizada, tem-se a impressão de continuidade. No cutting ou cutting, a personagem começa a ação entre um plano e finaliza no outro. Em um plano e finaliza no outro, isso. Por exemplo, pessoal, se a gente reparar na imagem à direita, uh, esse corte consegue exemplificar bem uma ilusão de movimento, como se a câmera estivesse realmente seguindo, mas nesse momento cortou, ó. Ó, cortou. Mas, enfim, continua no mesmo ambiente. E por isso que, além de ter as boas capturas, é importante saber cortar no momento exato para dessas impressões quando a gente está assistindo essa interatividade com o conteúdo. Jump cut é um corte seco feito em um trecho da imagem no mesmo plano. Em vez de permitir que um plano mostre por completo uma ação ou uma fala, o jump cut suprime pedaços intermediários do plano, causando um efeito de avanço no tempo, no meio de saltos, já que o corte normalmente interrompe a impressão de continuidade. Pessoal, exemplo ali do personagem cortando o cabelo e a barba é perfeito para exemplificar esse corte. Porque assim, a gente sabe que vai acontecer aquela ação, mas ele corta de uma maneira sutil, na qual acaba não interferindo tanto. Vamos falar sobre cut agora, pessoal. O J-cut ocorre quando o áudio do plano seguinte se sobrepõe à imagem do plano anterior, de tal forma que o áudio do plano posterior começa a ser reproduzido antes da sua imagem. A explicação para o nome do corte vem da disposição das faixas de imagem e de som no software de edição.
L-cut acontece quando a imagem muda, mas o áudio permanece do plano anterior até ser sobreposto pelo plano seguinte, de forma não coincidente, de modo semelhante ao anterior. A explicação para o nome de corte vem da disposição das faixas de imagem e som no software de edição. Pessoal, basicamente, um é o oposto do outro. O J-Cut está querendo dizer que o áudio ele vai ser reproduzido primeiro que a imagem, e o L-Cut acontece quando a imagem muda, mas o áudio permanece o do plano anterior. Entenderam? Qualquer dúvida, sim, pode estar perguntando. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para estarem lendo vocês mesmos, tá? Ou repetindo o vídeo. Vamos falar sobre Cutway. Interrompe a ação principal inserindo uma imagem no meio dela, momentaneamente, retomando depois o fluxo da ação. É usada para dar contexto à cena e aumentar sua dramaticidade. Pessoal, muito comum em filme de suspense. É bacana ver esses exemplos, que eu tenho certeza que depois que vocês forem assistir algum filme aí na Netflix, enfim, vocês vão se lembrar desses termos e vai até ser estranho assistir o filme do mesmo modo. Cross-out. Também conhecido como edição paralela, é o corte intercalado entre duas cenas que acontecem em lugares diferentes ao mesmo tempo. Pode aumentar a tensão e o suspense da cena. Como o GIF mesmo está mostrando. Isso é bastante comum em filme de ação, assim, de policial, ter esse tipo de corte, né, de edição, na verdade. Match Cut. Transição entre planos diferentes na qual a última imagem do plano anterior se assemelha à primeira imagem do plano seguinte, inclusive em posição e tamanho no quadro, também conhecido como rima visual. Permite a passagem de um espaço para o outro sem perder a coerência e sem desorientar o espectador. Pessoal, esse corte é feito de uma maneira muito sutil e deve envolver também um, um bom andamento junto com a trilha sonora para poder causar esse efeito de ser um corte sutil na qual não interfira na experiência do espectador. Tipos de fade. É quando a passagem entre planos ocorre de forma gradual, combinando uma imagem a uma tela neutra, preta, branca ou de qualquer outra cor. É desaparecimento gradual do plano A até uma imagem neutra. Pessoal, isso costuma acontecer bastante naqueles filmes bem apocalípticos, como que acontecer com explosão, algo desse tipo, em que vai sumindo, a tela vai escurecendo, vai embranquecendo. Bacana. Fade-in é o aparecimento gradual do plano B a partir de uma imagem neutra, que no caso seria o oposto, né? Em vez da imagem escurecendo, na verdade ela vai aparecendo. Vamos falar agora sobre fusão. É outra forma gradual de corte, em que o estado intermediário é uma mistura entre o plano A e o plano B. No decorrer da fusão, o que pode durar alguns fotogramas ou mesmo alguns segundos, a imagem do plano vai gradualmente desaparecendo enquanto a imagem do plano B vai surgindo. E o nome fusão faz totalmente o sentido, pessoal, porque conforme a imagem vai desaparecendo, causa uma ilusão de ótica na imagem que vai surgindo que até dá uma confusão ali no cérebro para notar o corte, que nem mostra nesse GIF com a porta e o jornal. Reparem bem. Bacana, né? Vamos seguir. Sobreposição é quando dois planos, isto é, duas imagens captadas de forma independente, coexistem na tela durante algum tempo. Por exemplo, nesse GIF dá pra notar o rosto do personagem e de fundo, pelo que eu tô conseguindo enxergar, aparente ser um helicóptero ou uma floresta pegando fogo, com as fumaças. Elipse, passagem de tempo. Pessoal, quando que eu enxergo esse GIF, o primeiro filme que vem à cabeça é daquele que passava direto na sessão da tarde, que de tirar e colocar o casaco. Agora fugiu o nome do filme, Karate Kid, lembrei. De quando que, enfim, isso é bastante comum em filme de luta, né? Que o personagem ele vai treinando e evoluindo e mostra em uma passagem de tempo que
Pra gente é muito rápida, só que dá pra notar que o personagem demorou pra chegar naquele estado. Flashback. Isso daqui eu acredito que todo mundo sabe. Cena que interrompe o fluxo temporal dos acontecimentos para apresentar algo situado no passado. Aí no mais é isso, pessoal. Bom, flash forward, que é cena que interrompe o fluxo temporal dos acontecimentos para apresentar algo situado no futuro, que é o oposto do flashback, que mostra o passado. Aqui eu não vou estar conseguindo reproduzir para vocês, pois é um link no YouTube, depois vocês dão uma olhada. Quick Motion, câmera rápida, movimento acelerado, a passagem de tempo. Motion, câmera lenta, movimento retardado. Esse daqui eu acredito que a maioria também já saiba. Inclusive, na câmera de vocês, provavelmente no software da câmera do smartphone de vocês, deve ter uma função de slow motion. É bacana vocês darem uma brincada com a água ou com algum isqueiro, alguma coisa assim. Freeze, congelar, manter estático uma imagem. Pessoal, isso daqui também é só pelo YouTube, tá? Depois eu vou deixar o link aí na descrição. Ou vocês baixem também o PowerPoint, né? O slide que eu vou deixar para vocês estarem vendo. Split screen, divisão de tela mostrando dois acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Pessoal, não é tão comum assim no filme, por exemplo, assim, não me vem nenhuma cena à cabeça de split screen, mas é bacana. Eu vi esse filme que eu coloquei o GIF aí pra vocês. Eu acho que é uma divisão bacana porque acaba de certa forma te dando uma aflição de ver o que está acontecendo, né? Porque geralmente quando que eles usam essa ferramenta é para indicar que alguma coisa está chegando. Atividades. Assista ao trailer do documentário Nós Aqui Estamos, Por Vós Esperemos, depois descreva que tipo de corte e quais transições estão presentes no trailer. Pessoal, mais uma vez, vai ser no YouTube, tá? Eu deixei aqui o link para vocês no PowerPoint. E no caso vai ser apenas essa atividade, tá? E eu queria agradecer mais uma vez pela aula, por vocês estarem acompanhando. Qualquer dúvida que tiverem, pode estar perguntando no e-mail, ou também pode estar entrando em contato com a gente no WhatsApp, tá? No mais é isso. Fiquem bem, viu? E se cuidem.